Você está no Conexão Energia, o fio que te conecta ao Ministério de Minas e Energia, trazendo em nossos boletins as principais notícias sobre o cenário energético no Brasil e no mundo. O Conexão Energia é uma parceria entre o Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. O ministro Alexandre Silveira participa ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva do Fórum Econômico Brasil-Japão. O encontro celebra os 130 anos de amizade entre as nações e busca novas perspectivas para ampliar as relações comerciais. O fortalecimento das relações com o Mercosul também é destaque no encontro. O ministro Alexandre Silveira participa do painel Cooperação Econômica Japão-Mercosul e realiza palestra no High Level Ministerial Session. Descarbonização e energias renováveis e cooperação Brasil-Japão no desenvolvimento sustentável também serão temas debatidos no fórum, além de encontros com o imperador Naruhito e o primeiro-ministro Shigeru Ishiba. O presidente Lula assina acordos estratégicos em ciência e tecnologia, saúde e educação. O Ministério de Minas e Energia publicou a Agenda Regulatória 2025-2027, que define as diretrizes prioritárias para o setor energético nos próximos 3 anos. Segurança energética, transição para fontes renováveis e descarbonização são os temas em destaque. A nova agenda segue os princípios da política de governança do Ministério por meio do Programa de Análise de Impacto Regulatório do MME. O ministro Alexandre Silveira destacou a importância de uma regulação moderna e eficiente que equilibra a segurança energética, desenvolvimento econômico e sustentabilidade. Disse também que a prioridade é garantir previsibilidade para os investidores, fortalecer a matriz energética nacional e impulsionar a transição para fontes mais limpas e renováveis. Para mais informações, acesse a portaria MME 829/2025. O Conexão Energia fica por aqui. Mais informações, acesse www.mme.gov.br. Nossos boletins têm a produção e apresentação de Nise Quintas e edição de Ana Lúcia Ferreira e Bruno Piuí. O Conexão Energia é uma parceria do Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. Notícias da Fazenda. Você bem informado sobre a economia do país. Uma parceria entre o Ministério da Fazenda e a Rede Nacional de Rádio. A Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda realizou nesta segunda-feira, dia 24 de março, um encontro no Rio de Janeiro para estreitar o diálogo com a sociedade civil sobre a presidência do BRICS. A secretária Tatiana Rosito falou das prioridades da trilha de finanças do agrupamento e do fortalecimento da cooperação internacional com o Brasil. Essa presidência brasileira ocorre num momento bastante especial para o Brasil, para os BRICS também. O grupo mantém bastante um foco, um fio condutor, eu diria, nos temas de desenvolvimento econômico e de maior participação na ordem global. Essa é a razão mesma de ser dos BRICS, né? De compartilharem problemas comuns muitas vezes e também buscarem soluções comuns cada vez mais concretas. Então, por todas as razões, estamos falando, né, de um grupo não só bastante representativo e relevante, mas que, na verdade, tem tido a sua importância ampliada. Durante o evento, também foram debatidas as parcerias do BRICS para o desenvolvimento social, econômico e ambiental. A embaixadora e secretária Tatiana Rosito explicou como essa agenda pode impulsionar o crescimento e a inovação. Temos 2 grandes eixos, cooperação entre o Sul Global e tendo no BRICS um dos principais agrupamentos nesse espaço. O segundo são as parcerias mesmo dos BRICS para o desenvolvimento social, econômico e ambiental, para o fortalecimento da economia desses países e, sobretudo, também das suas sociedades, né? Com aumento da prosperidade, geração de mais empregos, contribuição na área de ciência, tecnologia, produtividade. O próximo encontro presencial com a sociedade civil será em São Paulo, nesta quinta-feira, 27 de março. O objetivo é fortalecer a participação social e promover uma agenda inclusiva no grupo.
O evento será transmitido no YouTube do Ministério da Fazenda. Você ouviu as principais notícias da Fazenda, uma parceria entre o Ministério da Fazenda e a Rede Nacional de Rádio. Boletim BRICS Brasil. Informações sobre a presidência brasileira do Grupo de Cooperação Econômica do Sul Global. O 10º Diálogo de Planejamento de Política Externa do BRICS foi realizado em 2 dias de discussões intensas no Palácio do Itamaraty, em Brasília. Entre as prioridades das conversas estiveram as trocas de melhores práticas no planejamento de políticas externas e a análise das atividades mais recentes dos escritórios de planejamento de políticas de cada país. Um dos participantes foi o embaixador Celso Amorim, atual assessor especial da Presidência da República do Brasil para assuntos internacionais e um dos fundadores do BRICS. Ao revisitar as origens do grupo, o embaixador Celso Amorim reforçou o papel do BRICS como força de desenvolvimento, negando que seja uma aliança anti-Ocidente. O BRICS não é um grupo anti, ele é um grupo pró. Ele é pró-desenvolvimento, pró-multilateralismo, pró-equilíbrio, pró-justiça social. É isso que nós somos. Em janeiro de 2025, a Indonésia entrou como membro pleno do BRICS. Essa foi a primeira expansão do grupo sob a presidência brasileira, iniciada em 1º de janeiro. A embaixadora indonésia Spika Tutuhatunewa, representante da Agência de Estratégia de Política Externa do Ministério das Relações Exteriores da Indonésia, expressou entusiasmo com a recente adesão do país ao BRICS. A embaixadora disse que o país está muito animado por se tornar membro do BRICS e por participar desse diálogo pela primeira vez. Segundo ela, os países podem avançar de forma mais concreta e a Indonésia quer trabalhar com os demais membros para fortalecer essa nova ordem, reforçando o compromisso com um sistema global menos centralizado e mais representativo. O chefe do Gabinete de Planejamento Político do Brasil, o embaixador Sérgio Rodrigues dos Santos, coordenou o diálogo de planejamento. Ele salientou a importância do trabalho entre os países membros para fortalecer a coordenação do grupo. Essa primeira reunião foi muito produtiva no ponto de vista de que nós pudemos escutar uns aos outros, desde o ponto de vista de países que vivem em diferentes contextos e que têm interesses muitas vezes ligados à própria região. Então é muito enriquecedor nesse sentido. O Brasil, que preside o BRICS, tem reforçado seu papel como ponte entre o Sul Global e economias emergentes, alinhando-se a temas como paz internacional e desenvolvimento sustentável. De Brasília, com informações do BRICS Brasil, Leandro Molina. Boletim BRICS Brasil, uma parceria da Presidência Brasileira do BRICS com a agência Rádio Gov. Para mais informações, acesse brics.br. Capacitar para empregos ou impulsionar empreendedores que estejam inscritos no Cadastro Único. Esses são os objetivos do programa Acredita no Primeiro Passo. Para os empreendedores, o programa oferece microcrédito a juros baixos e, desde 2024, já viabilizou mais de 2 bilhões e 600 milhões de reais em crédito em 152.900 operações. Os microcréditos são concedidos por meio de uma rede de bancos e agências de fomento parceiros do Acredita. Somente o Banco do Nordeste, o primeiro parceiro do programa, já liberou mais de 720 milhões de reais em crédito para os beneficiários do CadÚnico. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, ressalta a importância em oferecer oportunidades ao público mais vulnerável. Quando faz direito, um bom projeto, assistência técnica, juros baixos, sabe o que acontece? Dinheiro na mão do povo mais pobre é ouro, é tratado como ouro. Então nós vamos dar a mão a essas pessoas, vamos tirar o Brasil do mapa da fome, vamos tirar o Brasil do mapa da miséria e da pobreza, porque nós queremos um país de classe média, um país desenvolvido. Outro braço do Acredita, a qualificação profissional, conta com parceiros na iniciativa privada. Empresas multinacionais como Amazon e Visa, grandes redes de supermercados e até a Petrobras, por exemplo, promovem capacitações alinhadas às exigências do mercado de trabalho. Essas empresas oferecem oportunidades de inserção de pessoas em situação de vulnerabilidade no mercado formal de trabalho, como explica o secretário de Inclusão Social
Socioeconômica do MDS, Luiz Carlos Everton. Esse é um dos eixos do programa Acredita no Primeiro Passo, que é capacitar, qualificar as pessoas para as vagas disponíveis no mercado. E aqui vão ser geradas milhares e milhares de vagas em todo o país. Segundo o cruzamento de dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, e do MDS, do total de empregos gerados em 2024, 98,87% foram ocupados pelo público do Cadastro Único. O público do Bolsa Família, por exemplo, ocupou 75% das novas vagas de emprego formal. Reportagem Érica Braz. A Pequena África, região localizada na zona portuária do Rio de Janeiro, vai ser transformada em um museu a céu aberto. Para isso, foi lançado um concurso que vai avaliar as propostas de arquitetos e urbanistas negros. O IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, faz parte da comissão julgadora. A ação faz parte de uma das atribuições do IPHAN, que é promover e preservar a promoção e a preservação e conservação de bens culturais brasileiros. Para falar sobre isso e outras atuações do Instituto, temos conosco aqui na Voz do Brasil o presidente do IPHAN, Leandro Graz. Boa noite, presidente, bem-vindo. Boa noite, Luciano. Boa noite, Mariana. Todos os brasileiros que nos escutam, é um prazer estar aqui com vocês. Presidente, na última sexta-feira, 21 de março, foi lançada a comissão julgadora do concurso BNDES Pequena África para transformar o local em um museu a céu aberto. Qual será o papel do IPHAN para a valorização do patrimônio cultural afro-brasileiro e a preservação da sua memória? Esse território da Pequena África é onde está também o Cais do Valongo, patrimônio mundial, que reúne uma memória incrível, importantíssima sobre a herança africana no Brasil. O Cais do Valongo é considerado o principal ponto de tráfico de escravizados da história das Américas e o IPHAN é a instituição responsável não só pela preservação desse sítio, com a sociedade civil, em parceria também com a prefeitura. Nós temos um comitê gestor que define, que estabelece estratégias, mas também de todo o conhecimento, de toda a memória relacionada a este bem e o território em si. Então, por isso, nós temos investido em sinalização, nós estamos lá também com a Fundação Palmares, no prédio que abriga o centro de referência da memória africana e, paralelo a esse processo, nós temos um trabalho neste território, em vários lugares do Brasil, relacionados também aos terreiros tombados, aos quilombos, aos bens culturais e materiais de matriz africana, como o ofício das bandas do acarajé, a capoeira, o samba de roda. Então, tudo isso para que esse patrimônio afro-brasileiro não seja apagado da nossa história, como em muitos momentos tentaram fazê-lo ser apagado. E para isso a gente tem uma participação social intensa e parcerias como essa com o BNDES, que é tão importante para o desenvolvimento local, para a geração de emprego e renda, fazendo do patrimônio essa grande ferramenta de cidadania. Aliás, presidente, esse sítio, né, da Pequena África é um exemplo da importância do patrimônio cultural como um instrumento para a geração de renda, de cidadania e também de afirmação de direitos, né? Sem dúvida alguma. Aquela ideia de que o patrimônio cultural, Mariana, é um problema para o desenvolvimento já ficou para trás. Nessa gestão, neste governo do presidente Lula, nós temos colocado o patrimônio como uma grande ferramenta de cidadania. Seja ele para a promoção do conhecimento, da educação, para o turismo de base comunitária, para que o próprio sentimento de pertencimento das comunidades seja elevado e também para a promoção de liberdades. Porque quando a gente promove um patrimônio como esse, a gente também está exercitando o direito à liberdade religiosa, o direito à memória e ao reconhecimento dessas pessoas. Agora vamos falar sobre as ações do IPHAN para o restauro da igreja de São Francisco em Salvador, na Bahia, após o desabamento lá do teto em fevereiro, né? Desde esse período, quais as medidas foram tomadas e como será usado o investimento de R$1.300.000 para obras emergenciais na igreja? Luciano, essa igreja recebe do IPHAN desde 1940 investimentos praticamente todos os anos. Recentemente, em 2023, nós inauguramos os azulejos da igreja. Tivemos também no ano passado a contratação de um projeto de restauro inteiro para a igreja. Tivemos essa fatalidade, essa tragédia e precisamos dar respostas imediatas, entre elas as ações emergenciais contratadas já desde a semana passada, já estão acontecendo para a limpeza, para o escoramento e estabilização da igreja, até que a gente possa avançar para o restauro pleno, não só da igreja, como do convento, reabrindo esse espaço tão importante para a população de Salvador e de todo o Brasil. O senhor está falando aí dos investimentos que são feitos na Igreja de São Francisco, especificamente, mas dentro do novo PAC, do Programa de Aceleração de Crescimento, o orçamento destinado ao IPHAN total, né, é de R$771 milhões. O senhor me corrija se o dado estiver errado. E aí esse orçamento ele é distribuído em obras, contratação de projetos. Eu queria que o senhor falasse um pouco da abrangência da aplicação desse orçamento. Essa é uma iniciativa muito importante
dentro do novo PAC, porque a recuperação desses espaços, entre eles museus, teatros, igrejas, praças públicas, equipamentos culturais, permitem que esses territórios, que as comunidades que ali vivem, os cidadãos e cidadãs, não só possam acessá-los novamente, mas também desenvolver ali ações importantes. Então são 144 obras contratadas no novo PAC, IPHAN em parceria com prefeituras e estados, bem como também 105 novos projetos. Primeiro, a gente contrata o projeto, depois faz a obra. Essas 144 já tinham seus projetos. E a gente tem já várias em execução no estado de Minas Gerais, na Bahia, no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso do Sul, praticamente todo o Brasil alcançado por esses investimentos que, além de reabrir esses espaços para a comunidade, também geram emprego e renda. São milhares de trabalhadores hoje exercitando também esse restauro, essa ação de conservação, fazendo com que também o recurso do patrimônio chegue às famílias brasileiras. Somando PAC, mais investimentos IPHAN, Lei Rouanet, nós vamos totalizar ao final de 26 quase R$1 bilhão investidos em patrimônio cultural no governo do presidente Lula. Agora, são recursos, por exemplo, para evitar episódios como o que aconteceu na Igreja de São Francisco e, como o senhor falou, que também acabam estimulando toda uma cadeia, por exemplo, de artistas que trabalham no restauro das obras, é isso, né? Exatamente isso. O restauro ele é uma ação já que vai ao encontro de um estado crítico daquele bem. O ideal é a gente fazer uma boa manutenção, uma boa conservação, como chamamos. E os proprietários são os primeiros responsáveis. É importante também, Mariana, nessa oportunidade, a gente dizer que os bens reconhecidos como patrimônio não são de propriedade estatal. Alguns são de prefeituras, governos estaduais e até da União. Mas todo bem, seja ele um casarão, um teatro, um museu, uma igreja, tem o seu proprietário e este é o primeiro responsável por manter bem, em parceria com a comunidade. Portanto, o IPHAN apoia, analisa projetos, orienta para que esses bens permaneçam em bom estado. Quando chegam a um estado mais crítico, entra a obra de restauro, principalmente para aqueles proprietários que não têm condições de, por conta própria, exercer esses investimentos e assim restaurar esses bens. Ainda nesse assunto, quais são os impactos do novo PAC do IPHAN nas cidades, presidente? Veja, Luciano, é muito interessante quando a gente chega, por exemplo, em uma cidade como Diamantina, onde está sendo restaurado o Diamantina Tênis Clube, que é o clube social da comunidade, e você vê não só pessoas mais velhas, idosas, mas jovens também falando, olha, que alegria a gente poder, de novo, poder acessar o nosso clube da cidade. Quando nós chegamos, por exemplo, lá em Congonhas, também em Minas, e tem um teatro novo, que é o Teatro Dom Silvério. Quando a gente vai agora começar lá em Santo Amaro, na Bahia, no Bembé do Mercado, as obras de requalificação urbana. É o sentimento de autoestima da população que é elevado, que aumenta com as obras, com os investimentos. E, ao mesmo tempo, permitindo um novo desenvolvimento dessas regiões, fazendo com que o patrimônio ele atraia turistas, para que ali você tenha, paralela à obra de restauro, um novo empreendimento que abre ao lado, um restaurante, uma pousada, estimulando a presença dessas pessoas. O Brasil hoje conta aí com quase 1.200 bens culturais reconhecidos como patrimônio cultural. Temos também os bens imateriais, como estes que eu citei, o frevo, carimbó, maracatu, o choro, o ofício das bandas da acarajé e os sítios arqueológicos, como lá na Serra da Capivara, que também é patrimônio mundial e que recebe aí ao longo do ano milhares e milhares de turistas. Então, o patrimônio é desenvolvimento, é cidadania e é oportunidade para as pessoas. Muito bem, nós conversamos com o presidente do IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Leandro Graz. Muito obrigada pela sua entrevista à Voz do Brasil, presidente. Eu que agradeço. Até a próxima. Famílias unipessoais, aquelas compostas por uma pessoa, só podem ingressar no programa Bolsa Família após a realização de entrevista domiciliar para inscrição ou atualização do cadastro único. Essa entrevista domiciliar era apenas uma recomendação, mas passa a ser regra a partir desta segunda-feira, 24 de março, como prevê o Decreto 12.417, publicado no Diário Oficial da União. Essa exigência não se aplica a famílias unipessoais indígenas, quilombolas ou em situação de rua. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, a medida vai contribuir para uma gestão mais eficiente do Bolsa Família. O MDS ainda vai regulamentar o processo para as famílias unipessoais que já recebem o benefício, mas que ainda não passaram pela entrevista em domicílio. O Ministério reforça que os únicos canais de comunicação oficiais com as famílias beneficiárias são as mensagens nos extratos bancários e no aplicativo do programa Bolsa Família. O programa não envia SMS com links para sites externos ou faz ligações de qualquer natureza. Reportagem Érica Braz.
O programa Acredita, lançado pelo governo federal em 2024, já liberou 2 bilhões e 800 milhões de reais em crédito para incentivar a abertura de novos negócios no Brasil. Cerca de 155 mil empreendedores conseguiram um acesso mais fácil a financiamentos, incluindo pessoas que tinham dificuldade de pegar empréstimos, como os inscritos no CAD Único, o cadastro que dá acesso aos programas sociais do governo federal. Só para essa modalidade voltada para os beneficiários do CAD Único, chamada Acredita no Primeiro Passo, foram atendidos 87 mil beneficiários, que adquiriram cerca de 730 milhões de reais em investimentos, para ter a oportunidade de abrir um negócio próprio. Já o eixo Procred 360, voltado para microempreendedores individuais e microempresas com faturamento anual de até 360 mil reais, já realizou mais de 66 mil operações, concedendo um crédito de 2 bilhões de reais. Além da facilitação do empréstimo, o programa Acredita também oferece qualificação profissional, em parceria com grandes empresas. Para saber como participar do programa, é só acessar o site do Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, no endereço gov.br/MEMP. Thaisa Vitória para a Voz do Brasil. Os cerca de 16 milhões de microempreendedores individuais existentes no Brasil desempenham um papel importante na economia, gerando emprego e renda, fortalecendo setores como comércio, serviços e pequenas indústrias. Para ampliar essas oportunidades, o governo federal criou a plataforma Contrata Mais Brasil, um espaço digital que simplifica a contratação direta de microempreendedores individuais para a execução de pequenos serviços para órgãos públicos, sem a necessidade de licitação. O secretário de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Roberto Pojo, explica os tipos de demanda que estão na plataforma. Serviço de carpintaria, vidraçaria, reparo de ar-condicionado, até mesmo pequenos fretes. Tem um rol de 47 serviços lá que já estão disponíveis. O Contrata Mais Brasil é uma inovação tanto para os órgãos públicos quanto para a população. Para os gestores, significa menos burocracia, mais controle, transparência e otimização dos recursos públicos. Já para os pequenos empreendedores, abre novas oportunidades de negócios rápidos. O microempreendedor Wilson Bora, de Campo Largo, no Paraná, trabalha com a manutenção de aparelhos de ar-condicionado. Ele se cadastrou recentemente na plataforma e já foi contratado para o primeiro serviço. Você entra, faz o cadastro lá, tudo certinho, e você manda a tua proposta e o custo é zero. Você tem ali até 5 dias, de repente, mas o negócio flui rapidamente, né? Nessa primeira fase, a plataforma cria uma oportunidade potencial de quase 6 bilhões de reais por ano para os MEIs de todo o país. O valor dos contratos pode chegar a R$ 12.545. Alex da Rocha é responsável pelo setor de compras e serviços da Prefeitura de Campo Largo, no Paraná. Ele contratou os serviços de Wilson e destaca as vantagens e a economia gerada com o uso da plataforma. Só a facilidade, a agilidade que tem internamente dentro dos municípios para não precisar fazer um ETP, um termo de referência, a Prefeitura não paga no custo da plataforma. Os interessados podem acessar a lista de serviços disponíveis no endereço contratamaisbrasil.sistema.gov.br. Reportagem Cleide Lopes. Minuto Ciência. O Minuto Ciência está de volta com mais uma reportagem especial sobre o Prêmio Mulheres e Ciência. E a entrevistada desta terça-feira é Mariângela Hungria. Essa cientista do Centro Nacional de Pesquisa de Soja da Embrapa, ela que aos 8 anos de idade já sabia o que queria ser quando crescer, foi agraciada na categoria Trajetória. Aos 66 anos, a cientista tem a carreira dedicada à microbiologia do solo com impacto na agricultura brasileira e mundial. Olá, Mariângela, seja bem-vinda ao Minuto Ciência.
Mariângela, ser uma das vencedoras do prêmio Mulheres e Ciência, o que significou para você? Receber esse prêmio do CNPq foi assim uma emoção incrível, porque é como que um tributo e um reconhecimento do CNPq que aquilo que ele investiu em mim e que permitiu a minha trajetória deu um retorno à sociedade e o trabalho é reconhecido. Então foi uma emoção incrível e eu estou imensamente feliz. Conta um pouquinho para a audiência do Minuto Ciência sobre a sua trajetória. Eu trabalhava com uma cientista brilhante, doutora Joana Doberainer, na Embrapa Agrobiologia, em Seropédica, no Rio de Janeiro, onde ela me proporcionou um laboratório excelente e um grupo de pesquisa reconhecido internacionalmente. Mas passados 8 anos, eu tive que tomar uma decisão como mãe, porque minha filha mais nova, com necessidades especiais, precisava de tratamento médico e escola especializada, que não estavam disponíveis lá. Sabe aquele momento da vida que você tem que escolher ou a família ou o trabalho? Eu não tive que deixar meu trabalho, mas tive que me transferir para uma outra unidade em Londrina, centro de soja, no Paraná, onde tinha ótimas escolas de tratamento científico. Mas foi muito difícil, porque eu não tinha nem um tubo de ensaio, recomecei do zero. Sabe aquela coisa que você acha que é super bem treinada, sabe muito como fazer e não tem a mínima condição? Eu ia chorando todo dia para o trabalho. Mas daí fui escrevendo projetos, e nunca vou me esquecer o primeiro projeto aprovado pelo CNPq, que eu comprei a primeiro fluxo laminar, que é um item básico em qualquer laboratório de microbiologia. Também fui crescendo como pesquisadora, como bolsista do CNPq. Cada uma daquelas letrinhas, nossa, era uma festa para mim, assim, uma realização. Então eu digo que, sem dúvida, hoje meu laboratório, mais de 95% é CNPq, dos equipamentos que eu tenho, dos bolsistas que eu tive, tudo isso. E a sua carreira científica trabalhando com microbiologia do solo? Fala pra gente como foi e como tem sido. Minha carreira é baseada em que existe uma forte demanda global por produção de alimentos. Contudo, hoje, cada vez mais, a demanda para que essa produção seja de alimentos com qualidade e produzidos com sustentabilidade, tendo redução na poluição do solo e das águas e nas emissões de gases de efeito estufa. Essa abordagem requer o uso racional de insumos químicos e as bactérias promotoras do crescimento de planta permite a produção de alimentos com substituição parcial ou total dos fertilizantes químicos. Eu dediquei minha vida científica à ciência básica e desenvolvimento tecnológico com essas bactérias, incluindo a formação de recursos, atividades de divulgação científica, popularização da ciência e extensão agropecuária. Iniciei minha carreira lá nos anos 1980, quando trabalhar com biológicos era considerado uma excentricidade, mas eu nunca duvidei da vocação do Brasil como líder de uso de bioinsumos. Obrigada, Mariângela, pela participação aqui no Minuto Ciência. Mariângela foi uma das vencedoras do Prêmio Mulheres e Ciência, promovido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Ministério das Mulheres, Conselho Britânico e o Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe. O Minuto Ciência fica por aqui, com produção de Ayana Carneiro, reportagem Mariana Leite. Até a próxima. Minuto Ciência. A caravana interministerial do Rio Doce percorre até 28 de março os territórios afetados pelo rompimento da barragem de Fundão em 2015. O governo federal busca dialogar com as comunidades e esclarecer detalhes do novo acordo de reparação firmado no ano passado. A iniciativa reúne 15 ministérios, além de órgãos federais e movimentos sociais. Técnicos do governo apresentam os compromissos assumidos, tiram dúvidas e discutem soluções para os impactos do desastre. O novo acordo do Rio Doce prevê 132 bilhões de reais em ações de reparação e compensação ao longo de 20 anos. Desses, 100 bilhões de reais vão ser destinados a projetos socioeconômicos e ambientais, enquanto 32 bilhões de reais vão financiar a recuperação de áreas degradadas, reassentamentos e indenizações.
O Ministério do Meio Ambiente e o IBAMA vão acompanhar a execução do Plano de Recuperação Ambiental, que inclui reflorestamento, retirada de rejeitos e monitoramento da qualidade da água. O governo vai criar um fundo ambiental para apoiar projetos sustentáveis e fortalecer a preservação da região. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Claudimário Carvalho. Em nota emitida pelo Itamaraty nesta terça-feira, dia 25, o governo brasileiro pediu esclarecimentos a Israel sobre a morte do brasileiro Walid Khalid Abdallah Ahmad, de 17 anos, detido na Cisjordânia e levado à prisão de Megido, em território israelense. Walid foi preso por forças israelenses em setembro de 2024, mas as circunstâncias e a data exata da morte do adolescente ainda não foram esclarecidas. De acordo com o Itamaraty, 11 brasileiros seguem presos atualmente em Israel, a maioria sem acusações formais, o que fere o direito internacional humanitário. O Escritório de Representação do Brasil em Ramala acompanha a família do jovem e presta assistência consular. O governo brasileiro manifestou solidariedade aos familiares da vítima e solicitou uma investigação rápida e independente sobre o caso. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo. Direto do Planalto. Saiba mais sobre as ações do governo. Você sabia que o Brasil foi o primeiro país do mundo a utilizar o aplicativo WhatsApp como canal oficial para envio de alertas de desastres da Defesa Civil? A iniciativa inédita partiu de uma parceria do governo federal e uma empresa especializada em soluções de automação de comunicação, coordenado pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. O sistema de informações já enviou 1.006 alertas só na primeira quinzena de março deste ano. Em 2024, foram 19.098 alertas enviados. O coordenador-geral de monitoramento e alerta do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, Tiago Molina, explica que o objetivo principal é informar a população sobre riscos iminentes para que possam tomar medidas de autoproteção. Especificamente sobre o envio de alertas via WhatsApp, por ser um aplicativo utilizado por quase a totalidade da população brasileira, este é um mecanismo bastante eficiente que garante que essas informações chegarão de uma maneira ágil e célere para a população e que a população tenha conhecimento daquela informação de risco e possa proceder ações de autoproteção. Para que você receba os alertas, é preciso cadastrar o CEP da sua região. Para isso, salve o seguinte número no seu celular: 61 2034 4611. Em seguida, inicie a conversa e siga as instruções que vão aparecer. Além dos alertas, o serviço permite consultar recomendações de segurança e rotas de fuga, ações que contribuem para a proteção de todos em situações de emergência. De Brasília, Gisele Brasil. Você ouviu Direto do Planalto. Caixa Notícias. A Caixa inicia nesta quarta-feira, dia 26, o pagamento do Bolsa Família referente ao mês de março para os beneficiários com o número de identificação social ONIS terminado em 7. O pagamento é realizado preferencialmente na poupança Caixa ou conta Caixa Tem. Com a conta Caixa Tem, os beneficiários podem pagar contas e fazer transferências diretamente pelo aplicativo no celular. O benefício também pode ser movimentado com o cartão de débito da conta em comércios, unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e agências da Caixa. Além disso, é possível realizar saques sem cartão nos terminais de autoatendimento e unidades lotéricas, utilizando a identificação biométrica previamente cadastrada em uma agência da Caixa. No aplicativo Bolsa Família, é possível acompanhar as informações do benefício, além de receber atualizações e novidades sobre o programa. Para baixar os aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família, basta acessar a loja de aplicativos do seu smartphone. É gratuito. A segunda fase da consulta pública sobre a taxonomia sustentável brasileira, o TSB, segue aberta até 31 de março. A taxonomia, para quem não sabe, é a ciência que classifica e nomeia os seres vivos,
analisa semelhanças e diferenças. O objetivo é definir critérios para investimentos sustentáveis no país, incluindo um novo índice que mede a equidade de gênero e raça em diferentes regiões. Com essa proposta, o Brasil vai se tornar o primeiro país a considerar a igualdade racial como parte essencial do desenvolvimento sustentável. O governo busca contribuições da sociedade para aprimorar os 39 indicadores que vão avaliar como as organizações promovem a equidade. O TSB servirá de referência para bancos, empresas e fundos de investimento na alocação de recursos. O governo informa que a participação popular é fundamental para garantir que as políticas contribuam efetivamente para reduzir desigualdades. Para participar da segunda fase da pesquisa, acesse o site gov.br/Participa Mais Brasil. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Claudimário Carvalho. Estudantes elegíveis ao pé de meia licenciaturas, programa do governo federal que incentiva o ingresso na carreira docente, tem até 30 de março para finalizar o cadastro e garantir a primeira parcela da bolsa. O cadastro deve ser realizado na plataforma Freire, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, pelo endereço capes.gov.br. O MEC orienta que, caso o estudante não conclua a inscrição no prazo, ainda vai ser possível acessar a plataforma. Porém, nesse caso, o candidato só irá receber a primeira parcela da bolsa posteriormente. A medida vale, por exemplo, para aprovados por meio da lista de espera do ProUni. O programa oferece R$ 1.050 mensais para alunos aprovados em cursos presenciais de licenciaturas via SISU, ProUni ou FIES, com nota mínima de 650 no Enem 2024. Parte do valor vai ser depositada como poupança e liberada após o ingresso na rede pública. Conforme o edital da seleção, o cadastro não assegura a concessão da bolsa. O resultado final com a confirmação estará disponível para os candidatos em 14 de abril e o MEC disponibilizou até 12 mil bolsas para este ano. Acesse mais informações em gov.br/MEC. Com supervisão de Lucília Araújo, da agência Rádio Gov em Brasília, Estefânia Lima. Primeira COP30 vai ser uma grande oportunidade, né, do Brasil mostrar para as maiores autoridades do mundo o que é a floresta amazônica. Acho que esse é o grande legado da COP30, mais do que qualquer outra coisa. E a partir daí, nos ajudarem a preservar a floresta. Nós temos avançado muito nessa pauta, especialmente na diminuição do desmatamento ilegal na Amazônia, no Pantanal. Eu venho do estado onde tem o Pantanal, que é o bioma mais frágil do Brasil. Ele é menorzinho, então as pessoas às vezes se esquecem dele, onde mais de 50% das suas águas perderam-se definitivamente. Nos últimos 35 anos, nós perdemos metade das áreas alagáveis do Pantanal e não voltarão. Então, não é discurso agora, isso é realidade. Isso tem que ser colocado na mesa. Os rios secaram. Secaram. Né, não voltam mais, quer dizer, a gente tem áreas alagadas, mas uma área muito mais restrita. Então, nós estamos falando de perdas aí de vidas, da fauna, da flora irreversíveis. Este é o cenário que nós temos e nós temos que enfrentar. Mas nós temos um povo ainda miserável, ainda que necessita que o país cresça. É possível compatibilizar? Sem dúvida nenhuma. O agronegócio, o verdadeiro agronegócio, ele é sustentável, porque se ele não for sustentável, se ele não cuidar dos mananciais da sua terra, dos rios que ali percorrem, ele não produz. Ele não tem dinheiro para irrigar. Imagine irrigação no quintal da casa da gente. Já é caro, imagine você irrigar todas as milhares de hectares para produzir. Então, se o agro não cuidar das reservas florestais, da área de reserva e dos próprios rios e da questão ambiental, não há como produzir. Então, é possível você alimentar o Brasil, alimentar o mundo, e o Brasil é hoje o celeiro do mundo. Nós alimentamos, o planeta Terra tem que quase 8 bilhões, nós alimentamos 1 bi de pessoas no mundo, praticamente. Então, o Brasil tem condições de continuar alimentando o Brasil, alimentando o mundo, vendendo, portanto, isso traz dólar, isso organiza as finanças brasileiras sem precisar derrubar nenhuma árvore. É possível isso com produtividade. Aqui eu não poderia encerrar, Karina, sem fazer a minha devida homenagem a esta empresa que é uma referência mundial, que é a Embrapa. A Embrapa, ela precisa ser mais valorizada por todos nós e reconhecida, porque, por exemplo, agora ela está permitindo que trigo seja plantado no Cerrado brasileiro. No meu estado, vamos plantar agora, recentemente eu vi uma matéria ontem, 40 mil hectares de trigo.
a gente lembrar, trigo vai no pãozinho, vai na nossa massa do macarrão, vai em tudo na nossa vida, ou pelo menos na minha, que não vivo sem carboidrato. Mas, enfim, então, essa pergunta me permite fazer essa homenagem à Embrapa, que é reconhecida no mundo e reconhecida por todas nós. A gente tem muitas medidas microeconômicas, a gente fala muito sempre do macro, né? E às vezes esquece que algumas medidas microeconômicas, o próprio consignado, né, que é muito específico, elas têm tanto resultado positivo para a economia e para a vida das pessoas, quanto as grandes medidas macroeconômicas, como combater a questão dos juros altos, da inflação e tudo mais, né? Então, a gente tem esse pacote de medidas microeconômicas. Eu colocaria de novo as duas. Eu colocaria a questão do imposto de renda, da isenção de 5 mil, havendo compensação. É muito importante dizer que se nós abrirmos mão e vamos abrir mão de receita, é preciso compensar para dar 0 a 0. Se a gente não compensar, não tem dinheiro para fazer políticas públicas. Isso é importante colocar na mesa. Isso está acontecendo e tem o compromisso do Congresso Nacional de achar alternativas. Também é um Congresso que ele tem um viés um pouco fiscalista, então nisso me dá conforto. E também a questão do consignado. Tem algumas medidas provisórias em andamento, o diálogo da equipe econômica com os presidentes da Câmara e do Senado não poderiam ser melhores do que são. E a gente tem contato direto com os líderes para isso. Então, eu focaria mesmo nessas medidas microeconômicas, até porque as macros, como, por exemplo, a reforma tributária e outras, já foram aprovadas, e aqui vai o meu agradecimento ao Congresso Nacional por isso. Provavelmente a maior entrega do governo do presidente Lula. A Rota de Integração Sul-Americana, ela está com obras no PAC, são mais de 170, mas as essenciais são um pouco mais de 30. Nós vamos conseguir inaugurar uma perna de cada rota, de cada uma das 5 rotas até o final de 2026, integrando o Brasil com a América do Sul, portanto, tendo esses consumidores à nossa disposição, comprando os nossos produtos, o que vai fazer o Brasil crescer, e eles comprando de nós, turismo, gastronomia, integração sul-americana, somos um só povo, mas é mais do que isso. Isso vai dar acesso do Brasil a todos os portos do Pacífico. São 5 no Chile, 2 no Peru, 1 na Colômbia, assim vai. E por que isso? Porque a menor distância do Brasil para a gente vender produtos para a Ásia, que é o maior consumidor do Brasil, China, Vietnã, Singapura, etc., não é pelo Atlântico, não é pelo Porto de Santos, que vai continuar operando e precisa, é pelo Pacífico. Um único exemplo, ela diminui em 10 mil quilômetros, tem noção que é 10 mil quilômetros marítimo? Estamos falando de diminuir em 3 semanas a distância dos nossos produtos produzidos no Brasil até o mercado asiático, como a China e vice-versa. Então, são novas alternativas de rotas para tornar os nossos produtos mais competitivos, porque nós não podemos nos iludir, né? A África está avançando na fronteira agrícola, a Europa está se mobilizando, todos os países se mobilizam para vender para o maior mercado consumidor, que é a China, a Índia, são os países mais populosos do mundo, inclusive nos aproximando da Rússia, enfim, né, dos fertilizantes da Ucrânia, da Rússia e tudo mais. Então, é isso que significa as rotas de integração. Progresso, desenvolvimento, diminuição da desigualdade social. Eu acredito assim que vocês vão ouvir muito falar dessas rotas nos próximos anos, porque mesmo depois de inauguradas essas pernas, nós temos ainda muitas outras frentes, fora a parte de logística, que gera emprego na construção civil, construção de pontes, de portos, aeroportos, rodovias, pontes e também ferrovias em parceria com investimento internacional, porque o Brasil sozinho não tem capacidade financeira de fazer ferrovias. Em relação a questão da política monetária, né, eu não posso achar nada como ministra, né? No particular, eu posso achar. A gente sabe que a taxa Selic é uma das maiores hoje do mundo, né? Pelo menos os juros reais, quando a gente tira os juros da taxa Selic com a inflação dos juros reais, mas a gente não pode esquecer que tem um fator, eu estava comentando isso aqui antes na reunião, da conversa com a Karine, tem um fator que veio para tumultuar um pouco, e nós estamos nesse momento conflitoso, que foi o fator da eleição do presidente Trump. A gente tem que aguardar ainda o que está vindo da política externa. O mundo nunca teve tão conflitado também, tantas tensões. Então, nós temos mais de 40 conflitos armados no Brasil e do mundo, e diga-se passagem, nenhum tem na frente a cara de uma mulher. Então, diante disso tudo, o mundo está inflacionado, o mundo está tensionado. Nós temos que saber como que vão ser as relações comerciais dentro dessa nova ordem mundial que o governo americano está querendo impor do nacionalismo. E isso tem impacto também nos juros do Brasil. Eu diria que
algo em torno de 30 dias, talvez nós tenhamos, pela parte da política externa, uma acomodação e entendimento mais claro de qual é a nova ordem econômica que está sendo colocada por esse que é um dos maiores parceiros comerciais do Brasil, que são os Estados Unidos. Olhando para dentro, há sim o fator das contas públicas, é um fator que preocupa o Banco Central e por isso isso não é segredo, está lá no comunicado, e em breve vai estar na ata, nem lembro, nem vi agora se a ata já saiu, mas linkando com a sua pergunta em relação ao consumo, eu não vejo essas medidas que o presidente e a equipe econômica tem apresentado nesse momento, como algo que vai impactar a inflação, e explico por quê. Né? A questão do consignado para o trabalhador da iniciativa privada não é só uma questão de justiça, né? É uma questão de poder, diante de fatos que nós temos, de dados que nós temos, de que a população brasileira está altamente endividada, e altamente endividada com juros muito mais altos do que quem pega o consignado por ser aposentado ou servidor público, que ele possa trocar uma dívida com juros altíssimos por uma dívida mais barata. Então ele vai liquidar essa dívida mais rápido, vai sobrar um pouquinho mais no orçamento dele. Claro que você fala, o pouco que sobra, ele vai para o supermercado. Mas é o mínimo que o Estado brasileiro tem que suportar e arcar. Nós temos que arcar com isso. Segundo ponto, só para encerrar, em questão também de estímulo ao consumo, que é a questão do imposto de renda dos R$5.000, ninguém votou enganado. Essa foi uma promessa de campanha do presidente Lula. Eu mesmo, quando fui candidata, prometi, no primeiro momento, isentar imposto de renda em R$3.000. Na minha campanha. Então, assim, ele está apenas colocando em prática, porque é assim que tem que ser, né? A gente reclama que os candidatos, prefeitos, prometem e depois não cumprem. Aí, quando a gente vota no candidato e ele foi eleito pelo voto popular, né, a gente não pode reclamar que vai agora colocar em ordem aquilo que prometeu, né? E queria fazer ano passado, não deu, e vai fazer só no último ano, porque esse ano também ficaria muito pesado para o orçamento público. Então, eu não vejo essas medidas do consignado e do imposto de renda, que inclusive é só para o ano que vem, lembrando que é abril do ano que vem, essa isenção tem algum impacto para efeito de estimativa do Banco Central em relação aos juros. O que eu posso, para terminar, porque esse assunto é importante, talvez o que está na ordem do dia, né? Lá no bar, tomando uma cerveja, ou no campo de futebol, todo mundo discutindo, em que momento esses juros podem começar a cair, né? Dependendo, de novo, da política externa, essa nós não controlamos, mas dependendo dela, nós estamos assim, com toda a tranquilidade, controlando as contas públicas. Eu tenho a impressão que já no segundo semestre deste ano, a gente já pode começar a ter uma queda, ainda que mínima, dos juros no Brasil, nas próximas, não na próxima, mas nas outras decisões do Copom. O mercado está caro, é verdade, mas lembrando num comparativo ao governo passado, há 4 anos atrás, nós tivemos uma inflação de 2 dígitos. Hoje a inflação é de 5,4, 5,5, é muito alta. Nós não podemos aceitar, nós temos que mirar o centro da meta de inflação. Não vamos conseguir mirar 3, quer dizer, alcançar 3, mas temos que mirar 3, porque essa inflação tem que baixar de 5, e tem que baixar de forma urgente. Não é simples, mas nós precisamos colocar isso como dever de casa, e fazemos isso na equipe econômica, porque inflação é o imposto mais perverso para os mais pobres. Mas dito isso, quer dizer, tendo esse parâmetro, nós tivemos já uma inflação de 10% ao ano, não muito tempo atrás, e os alimentos subiram acima do que nós estamos comparando agora. O problema é que, neste momento, nós tivemos uma tempestade perfeita, ou no caso, imperfeita. Porque os produtos que mais subiram, que mais fazem falta, são aqueles produtos que são mais caros para o coração ou para o paladar do povo brasileiro, que é o ovo, que é o café, né, misturado à cesta básica de um modo geral. Nós não produzimos o suficiente de trigo, nós não produzimos o suficiente de arroz, nós temos que importar arroz, embora o arroz aí não é o vilão do processo. Então, diante disso, nós tivemos mudanças climáticas no mundo. A questão do café dificilmente vai subir tão rápido, porque teve quebra da safra no segundo maior produtor de café. O primeiro é o Brasil, tivemos problema climático. E no Vietnã, um pé de café leva 4, 5 anos para produzir. Então, vamos esperar a mudança climática para a questão da safra do ano que vem, para termos uma
um alívio no café. Mas muitos produtos, eles são mais rápidos de serem produzidos. O agronegócio brasileiro esse ano, ele vem muito forte. Aliás, ele é que vai dar sustentabilidade para o nosso PIB. Eu ouso dizer que nós provavelmente não vamos chegar a um crescimento de 3%, mas vamos crescer acima das projeções que nós mesmos estamos fazendo, porque vem uma safra muito forte. Então, vem uma safra que vai ajudar no crescimento do país, portanto, na geração de emprego e renda, e vai ajudar no barateamento dos alimentos. Por fim, Karine, é importante dizer, o governo tomou as medidas certas na medida certa. Não tinham outras alternativas na mesa que não fossem medidas heterodoxas e muito perigosas, que seguraria o preço agora e depois de 6 meses a 1 ano o preço explodiria. Então o presidente foi muito equilibrado ao falar, vamos fazer tudo no limite do possível para que daqui 60 dias os preços comecem a cair no supermercado. E uma medida que é pouco falada, mas esse assunto é importante, é a medida do MAPA, do Ministério da Agricultura, do Fávaro, que estabeleceu o seguinte, hoje você fala assim, poxa, mas o ovo no interior de Minas Gerais está barato. Tá caro, mas eu falo, mas como se aqui em Brasília tá caro? Porque às vezes você tem grandes granjas ou algumas produções regionais que abastecem ali. E ele não pode comercializar no Brasil inteiro porque ele não tem o selo nacional. Ele tem o selo local e não tem o selo da vigilância nacional. Então nós abrimos por um ano para dizer o seguinte, o mel, o ovo, esses produtos podem ser comercializados em toda a região. Ou seja, no Brasil todo, o que significa que com base nisso também, alguns produtos vão também chegar em outras regiões mais baratos. Então, é um mix de medidas, como algumas você já citou, eu não vou aqui citar novamente, como a questão de tirar o imposto de importação de alguns produtos, que vão dar um alívio daqui a uns 60 dias, 45 a 60 dias, no bolso do povo brasileiro. A gente precisa fortalecer a boa política, e a boa política se fortalece quando a gente mostra para a população brasileira o que está dando certo, não só aquilo que está dando errado. No sentido assim, dando errado quando digo, quando no mundo conflitado e nessa questão de enfrentamento às mudanças climáticas, nos pegou a todos, né, de calça mais curta em relação à quantidade de produtos que ficaram mais caros da cesta básica. É preciso olhar o outro lado da moeda, né? Um povo, ele vive de esperança, mas ele vive de notícias boas. Senão, qual é a razão da gente querer levantar todo dia, né? Nessa corre-corre do dia, pegar transporte público e ir trabalhar? A gente precisa mostrar o Brasil real. E o Brasil real, o Brasil que está dando certo. O Brasil está dando certo. Fala alguém aqui que não é do PT, que é da Frente Ampla, que é uma pessoa de centro. Eu dialogo com a esquerda, eu dialogo com a direita, eu tenho a capacidade de fazer as críticas construtivas para os dois lados. Eu falo aqui como professora, eu falo aqui como quem faz política há muitos anos, provavelmente não, eu comecei a fazer política, o Saulo, pela fotografia que eu vi aqui, pela imagem, acho que não era nem nascido. Então eu já vi momentos muito mais críticos, uma inflação que bateu mais de 90% ao ano. Não estou desmerecendo a inflação que está altíssima e nós não podemos conviver com uma inflação de 5,5% no Brasil. Não é isso. Eu estou apenas justificando que, assim, nós temos dentro desse planejamento que você comentou, nós sabemos onde queremos chegar, como chegar e estamos fazendo o dever de casa. Nós vivemos momentos onde nós tínhamos 1/3 da população brasileira na mais absoluta miséria, não é pobreza. Nós acabamos de sair Estamos saindo do mapa da fome, nós nunca tivemos tantas pessoas empregadas, e fazendo um parênteses, nós nunca tivemos tantos jovens no mercado de trabalho, nunca tivemos tantas mulheres no mercado de trabalho. A massa salarial, embora o alimento esteja caro, né, lá atrás, no governo passado, ele estava caro e o salário mínimo só subia com a inflação. Agora o salário mínimo sobe com a inflação mais um percentual, ou seja, está tendo ganho de massa salarial. Há muito tempo o Brasil não crescia 2 anos consecutivos acima de 3%, isso significa mais renda, isso significa movimentar o comércio, a indústria. Acabamos de aprovar uma reforma tributária que sozinha, a partir de 27, sozinha, estamos falando de crescimento de PIB, ela pode fazer o Brasil crescer todo ano quase 1%, sozinha, só pelo que ele significa para a indústria brasileira. Se a gente ficar falando aqui, balança comercial, nunca exportamos tanto, estamos vindo com uma safra agora forte. Todos os números que nós olharmos, né? Todos os números, inclusive na área da educação, na área de saúde, a gente tem gargalos, a gente tem um problema sério de segurança pública no Brasil, temos que ter uma política mesmo de enfrentamento a essa questão. O roubo de celulares, o furto é alguma coisa
que está hoje entrando não tem uma família que não tenha sofrido esse tipo de situação. A gente tem problemas, mas eu acho que eu não esperava, de resumo, e estou falando de novo, alguém que não é do Partido dos Trabalhadores, alguém que não é de esquerda, mas que tem um respeito muito grande pelo presidente Lula e acredita no projeto que nós estamos traçando. Eu falo com toda tranquilidade e isenção, eu não esperava números tão positivos em tão pouco tempo. Eu não me lembro, nos 25 anos que faço vida pública de mandato eletivo, fora o tempo que eu acompanho lutando por democracia e depois ao lado do meu pai, quando também ele foi político lá atrás, já falecido há muito tempo, eu não me lembro de um momento onde todos os números da macroeconomia caminhavam também. A gente tem, sim, para encerrar, um dever de casa. E aí fala aqui alguém que é mais liberal na economia. Nós precisamos fazer ajustes fiscais mais robustos no futuro, sem tirar direito de ninguém. Quando fala em ajuste fiscal, vai tirar direito do trabalhador, não precisa tirar um direito, porque tem tanta gordura para fazer. Agora, lembrando, isso nós dependemos de parceria do Congresso Nacional, porque quando apresentamos as medidas, o Congresso tem que estar com vontade de votar. Nós estamos perto de um processo eleitoral, aí fica mais difícil. Acho que a janela, repito, acho que a janela para as grandes mudanças estruturais no ajuste, elas acabarão ficando para pós-eleição de 26. Não há crescimento no Brasil sem investimento público. Aliás, sem investimento público e privado. Na parte do investimento privado, nós temos que garantir cada vez mais segurança jurídica, previsibilidade. A reforma tributária, vocês vão ver a partir de 2027 o salto que vai dar, garantindo que as indústrias possam investir mais. E a nossa estratégia Brasil de longo prazo também vem para garantir essa previsibilidade, as pessoas saberem exatamente quais são os indicadores e as nossas metas para 2026, para 2030, 2035 e daí por diante. Hoje o compromisso desse ano é fechar com meta zero. Eu aprendi com meu saudoso avô, né? Ninguém pode gastar o que não tem, né? E mesmo que gasta, a gente tem que gastar bem. Eu sou de origem árabe libanesa, então já viu, né? Aí me deram a chave do cofre da mão para segurar o dinheiro, para que a gente possa exatamente gastar naquilo que é importante. Então eu vou só citar, e não dá para detalhar, só vou citar 3 ou 4 medidas. Continuar combatendo fraudes, porque com a pandemia, muitos vinham com autodeclaração, e às vezes a autodeclaração hoje não se sustenta mais, até de programas sociais. Você pega o BPC, tem um monte de gente na fila que não tem que tem direito e não consegue receber, e muita gente recebendo o BPC que não tem direito. Então a gente tem que tirar de quem não tem direito para dar para quem tem direito. Então, continuando nos nossos programas de combater fraudes, erros, né? Entrar na qualidade dos gastos públicos, acabar com sombreamento, tudo isso nós já estamos fazendo. Isso para alcançar meta zero é suficiente, tanto que nós estamos mirando a meta zero esse ano. Mas, a partir do ano que vem, nós temos uma meta de superávit, como você bem lembrou. Dentro disso, nós precisamos colocar outros elementos na mesa, estamos trabalhando nesse sentido, nós estamos na verticalidade dos gastos tributários. Lembra daqueles 560 bi de renúncia fiscal, já que você não vai acabar com o programa, não vou acabar com o Super Simples, mas eu preciso saber se a pessoa que está lá com o Super Simples, que ela tem um faturamento médio de X, e é por isso que ela está no Super Simples e paga menos impostos, se ela não abriu 5, 6 empresas, portanto, com o mesmo CPF, para fugir do imposto maior. Então, tudo isso é feito, já está sendo feito, a Receita Federal tem trabalhado para que a gente tenha receita nos cofres para servir a população naquelas demandas mais essenciais. O Brasil é muito rico. Fala alguém que conhece o Brasil, andei o Brasil, todas as capitais, cidades do Brasil, mais de uma vez. O Brasil é muito rico. Portanto, é inadmissível e intolerável que ainda tenha um país, seja um povo tão pobre. Em relação a cortar gastos tributários, bom, a gente tem que cortar gastos tributários, é verdade, né? Mas toda vez que a gente leva essa pauta para o Congresso Nacional, nós temos lobbies no Congresso Nacional que não só gastos nossos, como os gastos tributários. E essa pauta é rechaçada. Vale lembrar que o ajuste fiscal que nós levamos para o Congresso Nacional, ele diminuiu, ele não aumentou, ele não ficou mais apertado, ele ficou mais frouxo. E isso dá problema para a gente controlar as contas públicas, né? Isso dificulta sobrar dinheiro para investimentos. Então, a gente vamos muito devagar com a dor, vamos distribuir essa responsabilidade. A responsabilidade é do Executivo, mas é também do Congresso Nacional. E eu falo como senadora que fui com toda a autoridade de quem teve a oportunidade, também como mulher, ter sido a primeira mulher a presidir a Comissão de Constituição e Justiça, por onde passam os principais projetos, e eu vi a dificuldade. Quando a gente falava que o Brasil renuncia a 560 bi por ano de impostos
E não é dos pobres. A gente renuncia a 560 bi por ano, a maioria do setor produtivo, e muita coisa a gente tem que renunciar mesmo, porque é a forma do setor produtivo se tornar competitivo com o mundo. Mas quando a gente pensava em discutir algum ponto para ter uma média ali dos 560 baixar para 500, ou seja, ter 60 bi nos cofres públicos, é um parto. E não é um parto de 9 meses, é um parto de mais de 20 anos, porque a gente não consegue evoluir. Então, eu compartilho a responsabilidade e convido os parlamentares a colocar na mesa essa discussão do gasto tributário, e sou a primeira a estar lá com os meus colegas senadores debatendo esse assunto, que não tem jeito, é a saída para termos os recursos necessários para investir no Brasil. Nós temos 500, são 560, vamos colocar 500, né? Vamos dar isso de barato, né? 500 bi de renúncia, né? De gastos tributários a gente chama de renúncia, né? Tem coisas que não dá para mexer mesmo. Você tem o super simples, que estimula, né, o pequeno a poder produzir, ele gera né, o microempreendedor, o pequeno, o micro, médio investidor e empreendedor é aquele que mais gera emprego. Enfim, nós temos algumas que não tem como mexer, outras daria para fazer um pente fino, né? Mas vamos lá, nós temos 500 bi de dinheiro que não entra nos cofres públicos, mais 500 bi de sonegação, né? E mais ou menos 5 trilhões, mas tem moeda podre aí, vamos colocar 1 trilhão, vamos baixar isso para 1 trilhão de contencioso administrativo, discussões jurídicas, de teses que assim, o governo acha que tem que receber, a pessoa fala, mas eu não tenho a obrigação de pagar, né? Dentro desse processo está parado. Então, quando a gente olha, é muito dinheiro que pode ser usado para políticas públicas, para atender vocês que estão nos ouvindo, do BPC, da aposentadoria, que hoje cresce muito gasto com a aposentadoria, as obras, para chegar a creche lá na ponta, o hospital, não faltar remédio, zerar as filas de exames, cirurgias e consultas no SUS. Então, tudo isso precisa de dinheiro. Esse dinheiro, nós temos um dever de casa com o Congresso Nacional que nós temos que fazer. Eu sei que não é uma tarefa fácil, mas ela precisa ser enfrentada. O governo tenta, alguns no Congresso Nacional tentam, e a gente não consegue. Mas vai chegar um momento, e por isso eu disse do arcabouço fiscal, porque também acho que alguém comentou aqui, do arcabouço fiscal, que em 27 nós vamos ter que sentar na mesa ou nós enfrentamos essas questões e colocamos dinheiro para dentro dos cofres públicos para fazer políticas necessárias, ou nós vamos ter que rediscutir os parâmetros do arcabouço, porque em 2027 está chegando aí uma conta que não está hoje no orçamento, que é a conta do precatório. Nós pagamos precatório fora do orçamento por decisão judicial, mas hoje, a partir de 2027 a gente vai ter que colocar algo em torno de 50 bi para dentro do orçamento. Como a conta tem que ser assim, A menos B tem que dar igual a zero, não podemos gastar mais do que arrecadamos, a nossa meta hoje é alcançar a meta zero, é chegar no final do ano sem dever. Se nós colocarmos 50 bi para dentro do orçamento, tem que tirar alguma coisa. Vai tirar o quê, Karine? Como que a gente tira 50 bi? Não é simples. Então, só tira se nós fizermos dever de casa, por exemplo, nessa questão das renúncias fiscais, do contencioso ou mesmo da sonegação. A Receita Federal tem trabalhado muito e, atenção, a inteligência artificial está chegando aí, né? Ou seja, está vindo aí, tem sistemas hoje cada vez ficando mais modernos, e isso vai fazer com que a gente possa hoje pegar sonegadores que muitas vezes nós não conseguíamos dentro da estrutura que nós tínhamos, né? Porque também, se é uma coisa que eles sabem ser, eles sabem ser criativos, né? Então, mas assim, eu estou muito otimista no trabalho que a Receita Federal está fazendo, com toda a justiça tributária, como deve ser feita, para que nós possamos introduzir nos cofres públicos os recursos necessários para servir bem ao povo brasileiro.